Mateus 7, de 7 a 12. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é homem que, se porventura um filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou, se vós que sois maus, ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos abaixar nossas cabeças, pedir então para que o Espírito de Deus fale conosco nesta noite. Querido Deus, Santo e Eterno Pai, nós rogamos agora, Senhor, que o Seu Santo Espírito esteja passeando na Sua igreja, falando conosco, Pai, nessa hora tão importante, Senhor, que é a hora que nós abrimos a Tua Palavra e ali, ó Pai, tiramos os princípios, os ensinamentos para a nossa vida, Deus. Fala com a Tua igreja nesta hora, fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E na mensagem de hoje, nós falaremos então sobre a oração. Jesus incita a sua igreja a orar. Vejam quantas coisas, irmãos, quantas coisas foram tratadas até agora. Mas eu queria, ainda não estamos concluindo hoje, o objetivo nosso dessa mensagem não é terminar o Sermão do Monte, mas eu gostaria, gente, que os irmãos peguem a sua Bíblia agora, né? Abra lá no capítulo 7, no verso de número 28, né? E veja a profundidade da palavra aqui, gente. E veja a profundidade da palavra. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, todas essas palavras que estavam aqui na frente no slide, irmãos, todas elas, as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina. E aí eu volto um verso, né? Eu volto um pouquinho, vai lá para 7, vai no versículo agora 24, e diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, irmãos, né? Que ensinamento precioso é o Sermão do Monte. E hoje nós continuaremos então a abordá-lo, né? A continuar esse estudo. Quando eu tinha 40 anos de idade, meus queridos irmãos, eu deixei um emprego que exigia muito da minha saúde, da minha energia, que tirava muito da minha energia, aliás, né? E assim eu deixei, né, um emprego na área de tecnologia da informação. Por outro lado, iniciei um outro que exige ainda mais, né, tem exigido ainda mais de mim. E assim então eu comecei na área de educação, comecei a educar, comecei a ensinar jovens universitários. Se existe uma coisa que professor, com o passar do tempo, ele faz e faz muito bem, é o papel de avaliar. A todo tempo nós estamos avaliando os nossos alunos. A todo tempo você está medindo, controlando os nossos alunos. Interessante como quando você começa a avaliar seus alunos, você começa a personificar, né, vários tipos de alunos. E existe aquele aluno, o disciplinado, né, aquele aluno muito disciplinado, organizado, mas também temos o aluno inteligente, sim, né? Tem vários alunos inteligentes. Temos o aluno que é o nerd, né? O nerd é uma expressão popular, né? Aquele aluno que estuda muito, e ele então é assim classificado pela própria turma como nerd da classe. Temos o aluno também procrastinador. O aluno procrastinador, irmãos, é aquele que deixa sempre para a última hora para fazer o exercício para entregar para o professor, né? Deixa para a última hora para estudar para a prova. Mas também é interessante, irmãos, que eu percebo que nós temos os alunos que são os persistentes. Legal. O persistente, ele é bem interessante porque, no fundo, nós não sabemos se ser persistente é uma qualidade ou um defeito, né? Persistente, afinal, qualidade ou defeito? Vamos dar um exemplo que talvez os irmãos entendam melhor. Vamos pegar um exemplo, alguém que queira estudar, por exemplo, para juiz de direito, né? Alguém que queira se dedicar aos livros para estudar para juiz de direito.
uma profissão extremamente, né, exigente, e também vocês precisam estudar demais, estudar muito, para alcançar o seu objetivo. Mas esse aluno não estuda, não é diligente no estudo da palavra, ele não lê, né? De que forma esse aluno, esse indivíduo vai alcançar os seus objetivos? Mas também, irmãos, nós temos aquele, né? Eu sempre olho para nós crentes. Nós somos persistentes também na nossa jornada? Interessante olhar para nós assim também como crentes. E muitas vezes eu vejo, né, que nós queremos melhorar a nossa santidade. Você quer servir ao Senhor melhor. Você é até uma pessoa boa, né? Você é uma pessoa respeitosa. Você vem todos os domingos na escola dominical, mas para por aí. Eu não sou diligente, gente, ao estudar a palavra, na oração, né? Eu não me esforço estudando a Bíblia. E aí nós temos também, gente, um outro crente. Esse crente ele é bem interessante também, quando nós estamos analisando a questão da persistência. É o irmão que sempre ele se motiva quando vai chegando próximo ao final do ano. A virada do ano é um marco interessante, né? Muitos fazem projetos na virada do ano, e assim dizem, olha, este ano, o ano de 2018, será um ano diferente. Será um ano que, né, tudo aquilo que eu não fiz até agora, pode ter certeza absoluta que eu farei. E assim persistem, né? E assim então fazem o seu planejamento, e assim monta a sua agenda, e aí começa o ano. Na primeira semana tudo corre bem, na segunda também. Basta chegar na terceira semana, irmãos. Basta chegar na terceira semana, que aí tudo vai por água abaixo. Você se esquece daqueles maravilhosos planos que você criou para você mesmo, e aí você abandona tudo aquilo, e você não é persistente na sua jornada. E aí você cai na sua rotina. Persistir depende de como você busca os seus objetivos. Adolescentes, aqui nós temos adolescentes, aqui jovenzinhos, essa noite vocês vão aprender a lição da persistência, tá bom? Ninguém vai esquecer essa lição aqui, bíblica, que é a lição da persistência. E é interessante que, de repente, o pastor, às vezes, acaba o culto do domingo, né? E a igreja está engajada, né, naquilo que o pastor prega, e a igreja está obediente àquilo que a mensagem trouxe como lição. E às vezes o pastor ele chega para a igreja no final da mensagem e diz: igreja, vamos ser perseverantes nessa semana. E a igreja repete com o quê? Com um amém. E aquele amém confirma, né? Confirma que você vai ser uma pessoa perseverante, vai ser diferente, vai ser persistente durante essa semana. Você vai persistir no quê, gente? Nas verdades bíblicas. Aí chega na segunda-feira, você ainda chega a repetir, né? Serei perseverante, né? Foi essa a lição que nós aprendemos no culto de ontem. Serei perseverante na oração, na leitura da palavra, e eu vou perseverar, eu vou persistir. Na terça-feira também você chega a repetir que você, né, será um perseverante. Na quarta você já não tem tanta certeza assim. E aí talvez você pergunte para você mesmo, será que é para perseverar? Né? Será que é para perseverar ou para persistir? E aí você, né, até entende que as coisas são diferentes. E na verdade você está falando da mesma coisa. Chega na quinta-feira, a certeza que você tinha no domingo já vira uma interrogação na quinta, né? É para persistir mesmo? Devo persistir? A igreja é interessante, irmãos, como comportamento. Nós agimos muitas vezes assim. A palavra de Deus fala para nós persistirmos. A todo tempo, a toda hora, não importa, né, ao que está à nossa volta. Temos que persistir. Independente das situações, independente dos problemas que estejam acontecendo na tua vida, meu irmão. Eu sei que a tua vida, irmão, e a minha vida também, muitas vezes ela está muito difícil. As coisas, atravessamos sim desertos. Hoje falava com o nosso irmão, né, com o meu irmão querido Silvino, né, e o Vino, poxa, o Vino é legal porque o Vino ele sempre compartilha as suas angústias, né, Vino? Do aperto, daquele deserto que a gente passa na vida. Sabe aqueles domingos que você vem na igreja, irmão? Que você vem olhando para o ponteiro de gasolina, porque de repente você já está preocupado que a gasolina vai acabar e nem no culto consegue chegar. E aí depois acabou o culto, você começa a orar, fala, Senhor, né, enche o tanque aqui, né? Enche o tanque,
porque eu não chego em casa com esse cheiro de gasolina. Ou então, gente, nós temos às vezes aquela dificuldade diária, irmãos, são as questões da nossa vida, né? São as rotinas, os problemas que nós enfrentamos. Às vezes não temos aquela fartura, aquela despensa, né, Vino? Você abre o armário e está tudo vazio, não é isso, meu irmão? Você olha, abre o armário e não tem nada, e acaba o culto, e o pastor falando de persistir, de perseverar, e aí chega na realidade da tua vida, quando você chega na tua casa, e aí você abre o teu armário e você pergunta assim: como é que eu vou perseverar? Como é que eu vou persistir? É a hora que a gente tem que demonstrar, irmãos, né, quem de fato nós somos, né? E é interessante quando você... De repente acontece um milagre no meio do caminho, né? O tanque enche, sem uma explicação natural, e você chega na tua casa e olha, e a despensa está lotada. E aí o que nós falamos? Não acredito, não acredito. Veja, irmãos, que interessante, né? Que interessante. Nós mesmos, às vezes, nós queremos persistir, nós queremos dar um passo de fé, nós queremos, gente, crer, né, gente, que Deus tem realmente um plano melhor para nós. Mas quando você tem que dar o passo de fé, às vezes a gente não acredita, né, que Deus está agindo, que Deus está te abençoando, que as coisas estão acontecendo, e nós somos incrédulos, céticos com essas coisas que nos acontecem. A mensagem que Jesus retrata em Mateus 7, de 7 a 11, é uma das mensagens mais encorajadoras para a sua igreja, irmãos. Prestem atenção nisso. Diante de tantas certezas, quanto a futuros incertos que nós teremos, a mensagem que nos chega até nós é uma única, irmãos: pedi, buscai, batei. Nós temos que importunar a Deus, irmãos. Nós veremos isso, né, quando estivermos tratando dos princípios que foram registrados na palavra de Deus. É importante também que sempre quando você abra para esse texto bíblico aqui, você entenda aquilo que Deus não quer te falar, aquilo que não está escrito nesses versos que aqui foram lidos. Então jamais, em momento algum, ao ler essas palavras que Jesus nos deixou, não entenda, irmãos, que tudo que você pedir ou desejar, Deus vai te atender, viu? Às vezes nós entendemos a palavra desta forma: basta eu pedir, não está falando isso, ó, pede, busca e bate, né? Faz isso com fé, né? Com determinação, irmã, né? Pode ter certeza que as coisas vão acontecer. E às vezes nós entendemos ela de uma forma errada, gente. E aí o que acontece? Deus não atende os nossos pedidos. E aí o que acontece com nós? Conosco, irmãos, ficamos desanimados. A igreja entra em desânimo, né? Irmãozinhos até entram em depressão, ficam doentes. Deus não está respondendo às minhas orações. É assim, gente, que nós nos comportamos. Aqui nós não encontramos, irmãos, prestem atenção nisso, nenhuma promessa, irmãos, que Deus vai te modificar completamente a tua vida, que Ele vai remover as suas dificuldades que você enfrenta, ou então evitar as suas provações, ou então os seus problemas todos serão resolvidos, as tribulações e os espinhos da carne também serão tirados. Não, irmãos, não é isso. A verdade é que as enfermidades, elas existem, e as enfermidades nos levam à morte, sim. E o que realmente importa, quando eu leio esses versos bíblicos, qual é a lição que eu devo aprender aqui, que eu devo tirar para a minha vida? É como nós lidamos com esses problemas, é como você e eu, temos lidado com essas questões da vida. Mais do que como lidamos, é a nossa prontidão em resolver essas questões que aparecem na nossa vida. No entanto, Jesus nos assegura, irmãos, que podemos conhecê-lo de modo tal, que sem se importar com o que possa nos acontecer, jamais precisaremos andar assustados ou ficar alarmados, irmãos. Jesus reúne essa ideia no pedi, buscai, batei e achareis, irmãos. Essa é a compreensão correta. Como devemos entender esse trecho bíblico? Primeiro aspecto, a gente tem que voltar um pouquinho. Vamos lembrar da mensagem de domingo passado, que o pastor então pregou sobre julgamento.
um ponto, né, a primeira perícope, a primeira parte do texto, ela está relacionada a essa parte, a esse texto que nós lemos na noite de hoje. No texto lido na semana passada, tratava da questão do julgamento. Não julgueis. Cuidado para não condenar os outros como se nós fôssemos os juízes. Essa foi a lição que nós tiramos na aula passada, na mensagem de domingo passado. E ainda a palavra nos deixa, né, no verso número 5, veja só as palavras de Jesus, ele chama de hipócrita, tira a trave do teu olho. Como você, gente, quer julgar alguém? Olha para quem você é. Eu sou o justo juiz. Deus, ele é o juiz da sua igreja. E nós entendemos também que nós, crentes, vivemos sob o julgamento de Deus. O tema central aqui desta parte do texto lido é a questão do juízo. O efeito dessa instrução para nós é que ela revela, gente, a nossa extrema necessidade da graça de Deus. Quando você conecta, né, quando você faz a conexão correta, bíblica, verdadeira, né, dos versos de 1 a 6, com os versos de 7 a 12 que lemos aqui agora, e aí você entende, gente. Deus está falando o seguinte: olha, eu vou falar para quem você de fato é. Ele apresenta quem de fato nós somos. E nós somos necessitados, gente, da graça de Deus. E aí você se sente humilhado, e aí você se percebe quão indigno e pecaminoso você é, e aí você toma consciência de quem de fato nós somos. E aí você, gente, sabe o que acontece nessa hora aqui, ó? Esse é o padrão de Deus. E aí Cristo então nos esmaga, irmãos, ao pó, né? Nos esmaga mesmo, irmãos, para que nós nos humilhemos, que a gente reconheça que nós somos carentes da graça de Deus. Nós dependemos da graça de Deus. E como nós podemos obter essa graça? Aí você vem no verso 7 e encontra a resposta: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Essa é a conexão correta, queridos irmãos. Essa, né, é a palavra viva e verdadeira. É isso que o texto de fato nos revela e nos mostra. Mas, né, contudo, porém, né, sempre tem um mas. Na jornada cristã, para a nossa jornada cristã, existem condições que terão de ser cumpridas. Antes de nos alegrarmos e de nos regozijarmos nas grandiosas promessas e benefícios que foram oferecidos por Cristo para a nossa vida, meu querido. Sim, existem condições. Que condições são essas? E aí nós vemos aqui duas claramente. A primeira delas é você tomar consciência da sua necessidade de Deus. Eu preciso de Deus, né? Eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus. E você também tem que tomar consciência das riquezas da graça que estão em Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro aspecto. E agora então, dado esse entendimento correto das Escrituras, da palavra de Deus, como de fato ela se apresenta e ensina para nós, para a sua igreja, agora eu consigo tirar quatro princípios, irmãos, que irão de fato agora fazer uma reviravolta, transformar a nossa vida, irmãos. Eu creio nessa palavra, irmãos, viva, poderosa, que transforma, né? Não é aquela palavra que vai durar até quinta-feira não, viu, irmãos? É uma palavra que vai fazer diferença na tua vida aqui agora. E o primeiro princípio foi um deles que nós já tratamos no início, é o princípio da persistência. Vamos ver novamente aqui o verso de número 7, pegando o primeiro princípio. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e abrir-se-vos-á. A ideia aqui, irmãos, é para que você peça sim. Não tenha vergonha não, viu, querido? Às vezes nós nos apresentamos para Deus tão envergonhado, tão tímido, né? Às vezes nós temos até, ó Senhor, não, né? Quem sou eu para falar com o Senhor? Mas Ele quer que nós nos apresentemos a Ele, gente, para que você peça, né? Peça, irmãos. Mas pedir o quê?
Peça para que você, gente, comece assim, olha. Peça para que você tenha mais crescimento espiritual, né? Para que você tenha um progresso espiritual na tua vida. É um exercício de fé, irmãos. Sim, né? Sim, ser cristão é um exercício de fé da sua igreja. Mateus 10, 20, ele diz: orar sempre, lutar sempre, mas nunca esmorecer. Na jornada cristã, gente, no caminhar da nossa jornada cristã, muitas vezes nós nos sentiremos, gente, você vai querer desistir, sim, vai querer abandonar. Você vai pedir, mas como nada acontece na tua vida, você vai desistir. Não foi isso que nós vimos no início? Mas Ele quer que nós peçamos, que a gente peça, peça, peça. Lucas 18:1, não devemos orar apenas quando desejamos uma grande bênção e depois parar. Esse é um outro comportamento humano, esse é um outro comportamento muito comum nos cristãos. Nós oramos quando nós precisamos. Eu busco a Deus quando eu tenho uma necessidade, né? E às vezes eu busco a Deus e eu quero melhorar a minha vida, não é verdade, irmãos? Tem irmãozinho que ainda é humilde e fala que, ó Senhor, né? Me ajuda eu colocar gasolina amanhã no carro. Mas tem muitos outros irmãos que são mais ousados, né? E já pedem, né? Já que é para pedir mesmo, não é verdade, irmão? E já pedem bênçãos e mais bênçãos. E aí a questão, né, gente? Tudo bem. É isso que Deus tem para mim, né? É isso que de fato, né, gente, Deus quer me dar, né? Ore sempre, ore sempre. Isso inclui então esse princípio da persistência. O que o Senhor quer salientar neste primeiro princípio então é o princípio da persistência, da perseverança e da importunação, né? Sim, importunação. Veja só, Lucas 11, de 5 a 8. Nós também lemos esse trecho bíblico. Veja só, ele fala sobre a parábola do amigo importuno. Nosso irmão Felipe leu, né? E nessa parábola do amigo importuno, algo interessante acontece, né? Veja só, um homem que recebeu inesperadamente um hóspede em sua casa, mas como não tinha pão para oferecer ao visitante, ele foi bater na porta de um outro amigo. Em face à importunação, né, esse amigo lhe cedeu alguns pães. Gente, olha a lição aqui que Jesus está deixando para a sua igreja, né? Eu fui pedir, né? Eu pedi, mas aí Jesus ele enfatiza: não, eu quero que você peça, importune, né? Eu quero que você vá na outra casa. E assim então, em face a essa importunação, aquele homem então recebeu pães. Essa mesma ideia retratada em Lucas 11, nós encontramos também em Lucas 18, com a parábola do do homem, do juiz iníquo. Aqui encontramos também exatamente esses três verbos: pedi, buscar e batei, que enfatiza o elemento da quê? Da persistência, irmãos. Está vendo? Persistência, você vai sair com essa mensagem na sua cabeça, irmãos. Nós temos que persistir, né? Buscar, persistir, importunar. É isso, irmãos. A declaração é muito mais abrangente que um simples pedido. Está percebendo isso? Está percebendo a ideia aqui? Apresentada pelo nosso Senhor Jesus? Mas, queridos, não insistam em coisas erradas. Não insistam em coisas erradas, irmãos. E eu sempre, quando olho para a minha vida, eu agradeço a Deus, viu? Porque muitas vezes Deus não atendeu as minhas preces, as minhas orações, viu? Às vezes a gente está insistindo em coisas erradas. Às vezes você insiste, você pede, você busca e está no caminho errado. Gente, quando Deus fecha uma porta, né? Presta muito atenção nessas coisas que acontecem à nossa volta. Quando Deus fecha uma porta, é que muitas vezes Ele quer nos ensinar outras coisas, quer que a gente entenda que não é aquele o caminho.
E qual seria o caminho então? Aí você pode descansar no Senhor, irmãos. Saber que Deus tem um caminho muito melhor para você, irmãos. Creia nisso. Sempre quando você se deparar com um desafio, com um problema, com uma dificuldade, e você persiste, se volta para Deus, fala: Senhor, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Eu preciso buscar mais o Senhor, preciso entender mais aqui a sua vontade. Pode ter certeza absoluta, irmãos, se aquela porta estiver fechada, Deus tem preparado uma coisa tão grandiosa para você, que você não está olhando a porta do lado, tá? Dá uma olhada na sua volta, mas Deus tem coisas muito maiores e preciosas para você, meu querido. O que Cristo quer de nós, então, é que obedeçamos esses princípios. Se a bênção é tudo, você deve continuar a pedir por ela, irmão. Sim, é verdade, você deve continuar a pedir, gente. Nós temos que orar, pedir, para que o Senhor, então, nos dê, gente, as bênçãos. Buscar tem um sentido, olha que interessante esse aspecto. Buscar tem um sentido de busca contínua, e o bater também envolve uma ação contínua. Então veja, não é buscar, não é orar hoje só, essa semana. Eu devo buscá-lo continuamente, eu devo buscar a Deus continuamente na minha vida. O elemento da persistência na vida cristã nunca, jamais ele é enfatizado demais, irmãos. Jamais, viu? Se você está achando que está importunando demais a Deus, não pense assim, viu? Ele nunca é enfatizado demais. Se realmente nós, como igreja de Cristo, quisermos experimentar das ilimitadas bênçãos que Deus tem para oferecer para nós, nós devemos conhecer a Deus, andar com Ele, persistir, pedir a Ele, dia após dia. E Ele pode ter certeza que Ele tem muitas bênçãos a nos oferecer. Ao exemplo do apóstolo Paulo, que nos deixa registrado em Filipenses 13, 13 e 14, deixando tudo para trás, ele seguia para o alvo. O segundo princípio que nós tiramos aqui do texto bíblico está no verso 8: pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, a quem bate, abrir-se-lhe-á. Se um pai terreno faz tanto para o seu filho, quanto mais não nos fará Deus? Deus é o nosso Pai, irmãos. Temos vivido essa experiência de fato que Deus é o nosso Pai. Você reconhece, gente, isso, não é? Que Deus é o seu Pai. Quando eu abro lá em Êxodo 20, e nós tiramos ali, gente, uma frase de profundo impacto, pelo menos eu leio e entendo assim, quando Deus fala assim, olha, verso 1 e 2, então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor. E aí na sequência ele fala o quê? Teu Deus. Vocês têm noção do que é isso, irmãos? Você, de fato, irmãos, crê nessa palavra que Deus é o teu Pai? Você crê isso, irmãos? Você vive essa paternidade espiritual na tua vida, irmãos? Você que crê que Deus é o teu Pai? Muitas vezes eu creio que eu não entendo assim, irmãos. Às vezes eu acho que eu estou perambulando pelo mundo aí sozinho, viu? Né? Eu tenho um Pai tão grandioso assim, que me ama tanto, né? que é tanto meu bem. Ele é meu Pai, gente. Ele te escolheu, queridos. Ele é o nosso Pai. Nós temos vivido essa experiência, irmãos, dia após dia na nossa vida. Um filho, presta atenção nisso, um filho participa da natureza do seu pai. Participa, irmãos. Não tem como separar, não tem como viver uma vida meia boca, né? Desculpa a expressão. Desculpa, né, meu? Não tem para viver meio termo. A gente participa sim. Mas nós, né, sabemos que nós não temos uma natureza santa, mas o Senhor nos dá essa natureza, e Ele chamou para nós sermos, né, os seus filhos, e assim,
quando nós passamos por aquele processo de transformação e nós nascemos de novo, e Jesus nos chama, e assim nós aceitamos, nós escutamos a voz do Mestre, e aí sim nós passamos por um processo de transformação, e aí então Cristo, né, o Espírito Santo habita em nossa vida, em nosso coração. A partir dali, gente, nós fomos transformados. Aí a partir dali, de fato, gente, você tem que viver essa experiência da natureza do teu Pai. O que isso significa? Que Ele está interessado por você, né? Que Ele está interessado por mim, que Ele se preocupa comigo, que Ele me conserva debaixo do seu olhar vigilante. Deus é nosso Pai. Ele jamais, irmãos, de novo, Ele jamais nos dará algo que nos seja prejudicial ou impossível para nós, queridos. E aí então nós avançamos para o terceiro princípio, que diz que Deus sendo Deus, Ele nunca erra. Verso 9: ou qual dentre vós é homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Um pai terreno não dará uma pedra no lugar de pão. Mas um pai terreno, irmãos, muitas vezes ele se engana, viu? Muitas vezes sim. Eu como pai, que tenho os meus filhos, muitas vezes nós tomamos decisões sim, falhas, precipitadas. Mas aí eu olho para o nosso pai, o nosso verdadeiro pai. Será que Deus toma decisões precipitadas também? Será que Deus, olha, eu vou resolver teu problema aqui rapidinho, já que você está num aperto, eu vou resolver mais ou menos, aí depois a gente conversa, depois a gente, não, o nosso Pai jamais incorre em equívocos. Irmãos, tudo aquilo que está acontecendo na tua vida hoje, foi milimetricamente planejado e orquestrado por Deus. Você crê nisso, irmãos? Gente, se eu não tiver se eu não tiver essa fé, gente, se eu não reconhecer isso, nada mais faz sentido no Evangelho que Jesus nos prega. Jamais, gente, o nosso Deus jamais incorre em equívocos. Somos filhos de um Pai que não somente nos ama, mas Ele cuida de nós e mantém atenta vigilância sobre nós. E aí eu me lembro da vida de Abraão, Abraão, ele partiu sem saber para onde ia. Interessante quando você abre lá em Hebreus, ele narra ali de uma forma bem resumida, a jornada de Abraão. Abraão parte para uma terra desconhecida, mas o que é mais interessante observar nesse servo, nesse homem, é que ele jamais, gente, em nenhum momento, ele estava infeliz com a sua jornada, com o seu caminhar. Ele estava perfeitamente, gente, tranquilo, ele não estava receoso. Olha só, uma vez certo homem, há 300 anos atrás, disse a seguinte frase: Abraão saiu sem saber para onde ia, mas ele sabia com quem ia. Essa é a certeza, essa foi a certeza então de Abraão. Saiu sem saber para onde ia, mas ele sabia com quem ele estava. Abraão sabia que não estava sozinho. Deus jamais haveria de deixá-lo ou abandoná-lo. Embora Abraão não estivesse seguro quanto aos eventos futuros que haveriam de acontecer, ele sabia, gente, quem de fato era o seu companheiro de viagem. Esse é um passo de fé, irmãos. Esse é um passo de fé. E aí eu abro, quando eu vou lá para Hebreus, se os irmãos quiserem acompanhar comigo, Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, versos 8 e 10, e depois a gente vai pular para o 12 e para o 13.
Hebreus 11, verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E aí avança lá para o verso de número 12. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa, né, como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. E agora atentem para esse verso de número 13, irmãos. Todos estes morreram na fé. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, né? E saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Entende, irmãos? A caminhada do cristão, como é que ela se desenvolve? Tem coisas que vão acontecer na nossa vida, irmãos. Eu não sei se eu estarei vivo para ver transformações profundas que Deus fará na vida da minha família, irmãos. Eu creio nisso, irmãos. Se Deus me der a graça de ver os milagres acontecendo na nossa família, irmãos, eu vou ficar muito feliz, viu? Se Deus me der essa graça, irmãos. Mas hoje o consolo que Deus traz e dá para a minha vida, e aí o que me faz descansar todas as noites, tranquilos na minha casa, no meu travesseiro, irmãos, é o exercício da fé, da jornada do cristão. Sabendo que na nossa jornada, no nosso caminhar, Deus está, gente, não só andando junto conosco, mas também já foi mais adiante, né, gente? Toda a história já está escrita, toda a história já está devidamente desenhada por Deus. O plano eterno, gente, já foi montado. É isso, irmãos. Esse é o grande exemplo de persistência, de que, sabendo que Deus, Ele não erra, tá vendo? Deus não errou não, viu? Né? A jornada, o caminhar, lendo esse verso aqui, talvez muitos poderiam dizer, Deus errou, né? O coitado do Abraão não viu nada daquilo acontecendo na sua vida, a vida de Abraão foi um verdadeiro fracasso, e aí então, não, gente. Aqueles que enxergam da forma como o cristão enxerga, né, irmão, sabe que de fato existe um plano muito maior. E o quarto e último princípio, gente, que nos deixa registrado aqui a palavra de Deus, verso de número 11, ora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. E finalmente, então, o verso de número 11 nos apresenta um princípio também que nos conforta, gente, conforta o nosso coração. Primeiro ele inicia dizendo e nos revelando, mostrando quem de fato nós somos. Nós somos maus em nós mesmos, nós somos pecadores, a nossa natureza é corrupta, pecaminosa, mas a graça de Deus ela é muito maior, irmãos. A graça de Deus, né, não podemos entender, não podemos compreender o que é a graça de Deus. E aí então você entende que Ele nos oferece excelentes dádivas. Está lá, verso de número 11. No que consiste essas boas dádivas? Lucas 7,11, nosso Senhor nos fornece essa resposta. E Ele começa dizendo assim, né? Eis, ao dar-nos o seu Santo Espírito, o nosso Pai Celestial nos dá tudo. Está vendo, irmãos? Quando você recebe, gente, quando você recebe a Cristo, né, gente, na sua vida, quando a sua vida é transformada, quando você passa por um nascer de novo, e o Espírito de Deus habita no seu coração, o nosso Pai Celeste, gente, já nos está dando absolutamente tudo. E aí, como que acontece um processo também de evolução e santificação na nossa vida?
Tudo que nós precisamos, a nossa aptidão, os nossos dons, os nossos talentos, o nosso Pai Celeste há de nos conferir. Irmãos, tudo o que você precisa para viver nesse mundo de uma forma boa, correta, honesta, pode ter certeza que é Deus que está te capacitando para isso, viu, querido? E aí Deus, né, gente, no seu plano maravilhoso também, Ele dá conforme Ele quer. Para uns, né, gente, Ele dá uma porção, para outros uma outra porção. E qual é o meu papel? É agradecer ao Senhor, é ser grato a Deus por tudo aquilo que nós temos recebido. Primeiro, porque o Espírito de Deus, Ele habita em nosso coração. Todas essas bênçãos, gente, nos são conferidas através do Espírito Santo. Um outro indivíduo, irmãos, o homem natural, ele jamais se conscientiza e se conscientizará dessa necessidade. O que envolve então essa promessa? Pedir, buscar e bater, que peçamos aquilo que é proveitoso pela nossa vida, irmãos. Que a gente tenha esse discernimento. Que você saia daqui nesta noite, sim, persistindo nas coisas corretas. Peça aquilo de fato, gente, aquelas coisas que de fato estão de acordo com a vontade de Deus. Talvez pensamos que certas coisas são boas, mas talvez para Deus seja más. Se buscarmos, haveremos de achá-las. Se batermos, a porta das bênçãos nos será aberta, e haveremos de entrar no gozo das possessões que estão nos reservados para todo o seu povo. Se pedirmos coisas boas, o nosso Pai Celeste haverá de nos dar. Conclusão, irmãos. Querido irmão, essa é a maneira correta de enfrentarmos o futuro. Que você descubra no que consiste essas coisas boas e peça ao seu Pai Celeste. João 17:3. Mateus 6, verso 33 diz: se buscarmos essas realidades divinas, e acima de tudo, se buscarmos em primeiro lugar o seu reino, e então temos a garantia que nos pelo próprio Filho de Deus, todas estas coisas nos serão acrescentadas. Deus haverá de conferir uma riqueza e uma abundância que nem podemos imaginar. Jesus salientou isso por intermédio do emprego desses 3 verbos: pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Deus abençoe a nossa vida nesta noite, irmãos.